A Volta ao Mundo em 80 Dias, obra de Júlio Verne, parte 2. Neste meio tempo, soube que Phileas Fogg Squire procurava um criado. Tirou informações a respeito deste gentleman, um personagem cuja existência era tão regular que não transnoitava, que não viajava, que não se ausentava jamais, sequer um dia, certamente lhe conviria. Apresentou-se e foi admitido nas condições que sabemos. Passepartout, ao soarem 11h30, achava-se, pois, só na casa de Saville Row. Começou logo a inspeção. Percorreu-a do portão ao sótão. Esta casa limpa, arranjada, severa, puritana, bem organizada para o serviço doméstico, agradou-lhe. Produziu nele o efeito de uma bela casca de caracol, mas de uma casca iluminada e aquecida a gás, porque ali o hidrogênio carburado bastava para todas as necessidades, de luz e de calor. Passepartout encontrou, sem dificuldade, no segundo pavimento, o quarto que lhe fora destinado. Ele lhe convinha. Campainhas elétricas e tubos acústicos punham o quarto em comunicação com os apartamentos de baixo e do primeiro andar. Sobre a chaminé havia um relógio de pêndulo elétrico que estava acertado pelo do quarto de dormir de Phileas Fogg, e os dois aparelhos marcavam ao mesmo tempo o mesmo segundo. Convém-me, disse consigo Passepartout. Reparou também no seu quarto e um cartaz colocado acima do relógio. Era o programa de serviço cotidiano. Compreendia desde as 8 da manhã, hora regulamentar a que Phileas Fogg se levantava, até as 8h30, hora em que saía para ir almoçar no Reform Club. Todos os detalhes do serviço, o chá e as torradas das 8h23, a água para a barba das 9h37, o penteado das 10h20, etc. Depois das 11h30 da manhã até a meia-noite, hora em que metodicamente o gentleman se deitava, tudo estava anotado, previsto, regulamentado. Passepartout encontrou grande satisfação em meditar este programa e em gravar os seus diversos artigos no espírito. Quanto ao guarda-roupa do patrão, estava ele bem fornecido e maravilhosamente disposto. Cada calça, casaco ou colete tinha um número de ordem reproduzido num registro de entradas e de saídas, indicando a data em que, segundo a estação, estas vestimentas deveriam ser, por seu turno, usadas. Mesmo regulamentação para os sapatos. Em uma palavra, nesta casa de Saville Row, que deveria ter sido o templo da desordem na época do ilustre, mas dissipado Sheridan, havia uma mobília confortável anunciando um belo descanso. Nada de biblioteca, nada de livros que seriam sem utilidade para Mr. Fogg, posto que o Reform Club colocava à sua disposição 2 bibliotecas, uma consagrada às letras, outra ao direito e à política. No quarto de dormir, um cofre forte de tamanho médio, cuja construção o punha a salvo tanto de incêndio quanto de roubo. Nada de armas na casa, nenhum utensílio de caça ou de guerra. Tudo ali denunciava os hábitos mais pacíficos. Após ter examinado esta habitação em detalhes, Passepartout esfregou as mãos, o semblante dilatou-se-lhe e repetiu alegremente: Convém-me, é disso que gosto. Entender-nos-emos perfeitamente, Mr. Fogg e eu, um homem caseiro, irregular, um verdadeiro robô. Ora, não me importa servir um robô. Capítulo 3. Tratava-se uma conversa que poderá custar caro a Phileas Fogg. Phileas Fogg havia saído de sua casa de Saville Row às 11h30, depois de ter posto 575 vezes seu pé direito
diante do seu pé esquerdo e 576 vezes o seu pé esquerdo diante do seu pé direito, chegou ao Reform Club, vasto edifício construído em Pall Mall que não custou menos de 3 milhões para ser edificado. Phileas Fogg dirigiu-se para a sala de refeições, cujas 9 janelas se abriam sobre um belo jardim com árvores, já douradas pelo outono. Ali tomou lugar a mesa habitual, onde o esperava o seu couvert. Seu almoço compunha-se de um peixe temperado com reading sauce, de um roast beef escarlate guarnecido com cogumelos, de uma empada recheada com pedacinhos de ruibarbo e groselhas verdes, de um pedaço de Chester. Tudo isto regado com algumas taças de um chá excelente, especialmente selecionado pelo encarregado do Reform Club. Ao 12:47 em ponto, o gentleman levantou-se e dirigiu-se para o grande salão, compartimento magnífico, ornado com pinturas ricamente enquadradas. Ali um criado entregou-lhe o Times, ainda por abrir, e que Phileas Fogg desdobrou com uma firmeza que denotava grande hábito em tão difícil operação. A leitura deste jornal ocupou Phileas Fogg até às 13h45 e a do Standard, que lhe sucedeu, prolongou-se até perto da hora de jantar. Esta refeição fez-se nas mesmas condições do almoço, com a adição de Royal British Sauce. Às 6:20, o gentleman reapareceu no grande salão e absorveu-se na leitura do Morning Chronicle. Meia hora mais tarde, alguns membros do Reform Club achegaram-se à lareira, onde ardia um fogo de hulha. Eram os parceiros habituais de Mr. Phileas Fogg, como ele, acérrimos jogadores de whist. O engenheiro Andrew Stuart, os banqueiros John Sullivan e Samuel Fallentin, o cervejeiro Thomas Flanagan, Gautier Ralph, um dos administradores do Banco da Inglaterra, pessoas ricas e consideradas, mesmo neste clube, que contava entre seus membros as sumidades da indústria e da finança. Ora, bem, Ralph perguntou Thomas Flanagan a quantas anda este caso de roubo. Nesta altura respondeu Andrew Stuart: o banco pode dizer adeus ao dinheiro. Espero, pelo contrário, disse Gautier Ralph, que pegaremos o autor do roubo. Inspetores de polícia, pessoas muito hábeis, foram enviados para a América e Europa, para todos os portos de embarque e desembarque, e vai ser difícil para este senhor escapar-lhes. Então tem a descrição do ladrão? Perguntou Andrew Stuart. Em primeiro lugar, não é um ladrão, respondeu seriamente Gautier Ralph. Como não é um ladrão? Um indivíduo que subtraiu 55 mil libras em papel moeda e 1.375.000 francos não é um ladrão? Não, respondeu Gautier Ralph. É então um industrial? Disse John Sullivan brincando. O Morning Chronicle assegura que é um gentleman. Quem deu esta resposta não foi outro senão Phileas Fogg, cuja cabeça emergiu por entre as ondas de papel acumuladas à sua volta. Ao mesmo tempo, Phileas Fogg cumprimentou os seus colegas, que lhe retribuíram o cumprimento. O fato do qual falavam, que os diversos jornais do Reino Unido discutiam com ardor, passara-se 3 dias antes, 29 de setembro. Um maço de banknotes, totalizando a enorme quantia de 55 mil libras, fora tirado da frente do guichê do caixa principal do Banco da Inglaterra. A quem se admirasse de que um tal roubo pudesse realizar-se com tanta facilidade, o vice-diretor Gautier Ralph
limitar-se-ia a responder que, naquele exato momento, o caixa estava ocupado em fazer o lançamento de uma receita de 3 shillings e 6 pence e que não se pôde estar de olho em tudo. Devemos, porém, aqui observar o que torna o fato mais explicável, que este admirável estabelecimento, o Bank of England, parece importar-se ao extremo com a dignidade do público. Nada de grades, nada de porteiros, nada de guardas. O ouro, a prata, as banknotes estão expostas livremente e, por assim dizer, à mercê do primeiro recém-chegado, mercê. Não se poderia colocar em suspeição a probidade de ninguém. Um dos melhores observadores dos costumes ingleses até conta o seguinte: numa das salas do banco, onde se encontrava um dia, teve curiosidade de ver mais de perto o lingote de ouro, pesando de 7 a 8 libras, que estava exposto na mesa do caixa. Pegou o lingote, examinou-o, passou para seu vizinho, este fez o mesmo, examinou e depois passou para outro. E o lingote, de mão em mão, foi até o fundo de um corredor escuro e só meia hora depois voltou ao seu lugar sem que o caixa levantasse sequer a cabeça. Mas, em 29 de setembro, as coisas não se passaram assim. O maço de banknotes não voltou, e quando o magnífico relógio, posto acima do drawing office, anunciou às 5 o fechamento dos escritórios, o Banco da Inglaterra não tinha senão que passar 55 mil libras pela conta dos ganhos e perdas. Clara e devidamente reconhecido o roubo, agentes e detetives, escolhidos dentre os mais hábeis, foram enviados para os principais portos, para Liverpool, para Glasgow, Évry, Suez, Brindisi, Nova York, etc., com a promessa, no caso de sucesso, de uma gratificação de 2.000 libras e 5% da quantia que fosse recuperada. Esperando as informações que o inquérito imediatamente instaurado deveria fornecer, estes inspetores tinham por missão observar escrupulosamente todos os viajantes que chegassem ou partissem. Ora, precisamente como dizia o Morning Chronicle, havia razões de supor que o autor do roubo não fazia parte de nenhuma das associações de ladrões da Inglaterra. Morning Chronicle. Durante o dia 29 de setembro, um gentleman bem apessoado, de boas maneiras, ar distinto, havia sido notado passeando pela sala dos pagamentos, teatro do roubo. O inquérito permitira reproduzir com bastante exatidão a descrição deste gentleman, que foi imediatamente enviada a todos os detetives do Reino Unido e do continente. Alguns crédulos, Gautier Ralph, entre eles, julgavam-se, pois, com base para esperar que o ladrão não escaparia. Como se pode imaginar, este fato estava na ordem do dia em Londres e em toda a Inglaterra. Discutia-se, apaixonava-se a favor ou contra as probabilidades do êxito da polícia metropolitana. Não é de estranhar, pois, ouvir os membros do Reform Club tratarem da mesma questão, ainda mais que um dos vice-diretores do banco achava-se entre eles. O digno Gautier Ralph não queria duvidar do resultado das buscas, calculando que a gratificação oferecida deveria estimular muito o zelo e a inteligência dos agentes. Mas o seu colega, Andrew Stuart, estava longe de compartilhar esta confiança. A discussão continuou, pois, entre os gentlemen que se tinham sentado a uma mesa de whist, Stuart em frente de Flanagan, Valentim diante de Phileas Fogg. Durante o jogo, os jogadores não falavam mais entre as rodadas. A conversação interrompida recomeçavam com mais animação.
Eu sustento, disse Andrew Stuart, que as probabilidades são a favor do ladrão, que não pode deixar de ser um homem muito astuto. Ora, vamos, respondeu Ralph. Não há mais um só país em que ele possa se refugiar. Por exemplo, para onde quer que ele vá? Não sei, respondeu Andrew Stuart, mas afinal a terra é bastante vasta. Era outrora, disse a meia voz Phileas Fogg. Depois é sua vez de cortar, acrescentou, apresentando as cartas a Thomas Flanagan. A discussão foi suspensa durante a rodada, mas logo Andrew Stuart a retomou, dizendo, como outrora, a terra diminuiu por acaso? Sem dúvida, respondeu Gaultier Ralph. Sou da opinião de Mr. Phileas Fogg. A terra diminuiu, pois a percorremos agora 10 vezes mais rápido do que há 100 anos, meu amigo. E é isto o que, no caso de nos ocupamos, tornará as buscas muito mais rápidas. E tornará mais fácil também a fuga do ladrão por outro lado, respondeu. É a sua vez de jogar, Sr. Stuart, disse Phileas Fogg. Mas o incrédulo Stuart não estava convencido e a partida concluída. É preciso confessar, Sr. Ralph, retomou, que achou um modo engraçado de dizer que a Terra diminuiu, porque atualmente se faz sua volta em 3 meses. Em 80 dias apenas, disse Phileas Fogg. Com efeito, senhores, acrescentou John Sullivan, 80 dias, desde que a seção entre Hotham e Allahabad foi aberta sobre o Great Indian Peninsular Railway, e eis o cálculo feito pelo Morning Chronicle. De Londres a Suez, pelo Monte Cenis e Brindisi, Railways e paquetes, 7 dias. De Suez a Bombaim, paquete, 13 dias. De Bombaim a Calcutá, Railway, 13 dias. De Calcutá a Hong Kong, China, paquete, 13 dias. De Hong Kong a Yokohama, Japão, paquete, 6 dias. De Yokohama a São Francisco, Estados Unidos, paquete, 22 dias. De São Francisco a Nova York, High Road, 7 dias. De Nova York a Londres, pacote, Rail, 9 dias. Total, 80 dias. Interessante. Sim, 80 dias, exclamou Andrew Stuart, que por distração cortou um trunfo, mas sem incluir o mau tempo, os ventos contrários, os naufrágios, os descarrilhamentos, etc, etc. Não, tudo incluído, respondeu Phileas Fogg, continuando a jogar, porque desta vez a discussão não respeitava mais o uísque. Mesmo se os hindus ou os índios levantarem os raios, exclamou Andrew Stuart, se pararem os trens, se roubarem os carros, se escalpelarem os viajantes, tudo incluído, respondeu Phileas Fogg, que, pondo seu jogo na mesa, acrescentou 2 trunfos. Andrew Stuart, a quem tocava a vez de dar, embaralhou as cartas, dizendo: teoricamente, tem razão, Sr. Fogg, mas na prática, olha... Na prática também, Sr. Stuart, respondeu Phileas Fogg. Bem, que gostaria de ver. Depende só do senhor. Partamos juntos. Deus me livre, exclamou Andrew Stuart, mas bem que apostaria 4.000 libras que uma tal viagem feita nestas condições é impossível. Muito possível, pelo contrário, respondeu Mr. Phileas Fogg. Pois então, faça a volta ao mundo em 80 dias? Sim, adoraria. Mas quando? Em seguida. É loucura, exclamou Andrew Stuart. Andrew Stuart, que começava a se incomodar com a insistência do parceiro Phileas Fogg. Basta, vamos jogar. Torne então a dar, respondeu Phileas Fogg, porque foi mal dado.
Andrew Stuart retomou as cartas com a mão febril. Depois, súbito, colocando-as sobre a mesa. Bem, sim. Sr. Fogg disse. Sim, aposto 4.000 libras. Meu caro Stuart, disse Valentim, acalme-se. Isto não é sério. Quando digo aposto, respondeu Andrew Stuart, é sempre a sério. Seja, então, disse Phileas Fogg, depois voltando-se para os seus colegas. Bem, tenho 20.000 libras depositadas no Baring. Arriscava-as de bom grado. 20.000 libras, exclamou John Sullivan. 20.000 libras que uma demora imprevista pode fazê-lo perder facilmente, Phileas Fogg. O imprevisto não existe, respondeu simplesmente Phileas Fogg. Mas, Sr. Fogg, este lapso de 80 dias não é calculado senão como um mínimo de tempo. Um mínimo bem empregado é suficiente para tudo, disse Fogg. Mas para não o ultrapassar é preciso saltar matematicamente do raios para os paquetes e dos paquetes para as estradas de ferro. Uma pressa sem demora, sem hesitação, tudo feito, rápido e sem erros. Aposto 4.000 libras, respondeu Andrew Stuart a todos. Saltarei matematicamente. Está brincando. Um bom inglês não brinca jamais quando se trata de uma coisa tão séria quanto uma aposta, respondeu Phileas Fogg. Eu aposto 20.000 libras contra quem quiser que farei a volta ao mundo em 80 dias ou até menos, ou seja, 1920 horas ou 115.200 minutos. Aceitam? Aceitamos, responderam os senhores Andrew Stuart, Valentim, Sullivan, Flanagan e Ralph, após terem se consultado. Bom, disse Mr. Fogg, o trem para Dover parte às 8h45. Tomá-lo-ei. Esta noite mesmo? Perguntou Andrew Stuart. Ora, esta noite mesmo, respondeu Phileas Fogg. Portanto, acrescentou ele consultando um calendário de bolso, já que hoje é quarta-feira, 2 de outubro, deverei estar de volta a Londres, a este mesmo salão do Reform Club, no sábado, 21 de dezembro, às 8h45 da noite. Caso contrário, as 20.000 libras depositadas atualmente no meu crédito com os irmãos Baring lhes pertencerão de fato e de direito, senhores. Eis aqui um cheque de tal soma. Um contrato particular de aposta foi feito e assinado na hora pelos 6 companheiros de jogo. Phileas Fogg tinha permanecido frio, não tinha certamente apostado para ganhar e só arriscava as 20.000 libras, metade da sua fortuna, porque previa que poderia se depender a outra metade na realização deste difícil, para não dizer inexecutável projeto. Quanto aos seus adversários, eles pareciam comovidos, não por causa da quantia em jogo, mas porque tinham um certo escrúpulo de lutar em tais condições. Soaram 7 horas. Ofereceram a Phileas Fogg suspender o whist para que ele pudesse fazer os seus preparativos para a grande viagem. Estou sempre preparado, respondeu o impassível gentleman, dando as cartas. O trunfo é de copas, disse ele. É sua vez de jogar, Sr. Andrew Stuart. Em que Phileas Fogg surpreende Passepartout, seu criado. Às 7h25, Phileas Fogg, após ter ganho uma vintena de guinéus no whist, despediu-se dos seus nobres colegas e deixou o Reform Club. Às 7h50, abria a porta de sua casa e voltava ao lar. Passepartout, que tinha conscienciosamente estudado seu programa, ficou bastante surpreso vendo Mr. Fogg, culpável de inexatidão, aparecer a esta hora insólita, muito mais cedo. Segundo o cartaz, o locatário de Savile Hall não deveria recolher-se senão à meia-noite em ponto. Phileas Fogg, assim que chegou,
subiu ao seu quarto e depois chamou. Passepartout! Passepartout não respondeu. Este chamamento não poderia ser dirigido a ele. Não era ainda a hora. Passepartout! Repetiu Mr. Fogg, sem elevar em nada o tom de voz. Passepartout apareceu. É a segunda vez que chamo, disse Mr. Fogg. Mas não é meia-noite, senhor, respondeu Passepartout com seu relógio na mão. Eu sei, não é meia-noite, retomou Phileas Fogg, e não o recrimino por não ter respondido. Partimos em 10 minutos para Dover e Calais, depois. Hã? Para quê? Uma espécie de careta esboçou-se sobre a redonda face do francês Passepartout. Era evidente que tinha ouvido mal. O senhor se desloca? Perguntou ele. Sim, respondeu Phileas Fogg. Vamos fazer a volta ao mundo. Passepartout, olhos arregalados, as pálpebras e as sobrancelhas levantadas, os braços caídos, o corpo encurvado, apresentava naquele momento todos os sinais do espanto levado à estupefação. A volta ao mundo? Murmurou ele. E em 80 dias, respondeu Phileas Fogg. Por isso não temos um minuto a perder. Mas as malas, disse Passepartout, que balançava inconscientemente sua cabeça para a direita e para a esquerda. Nada de malas, uma sacola de viagem, só, basta. Dentro, 2 camisas de lã, 3 pares de roupa de baixo, o mesmo para si. Faremos compra pelo caminho. Traga para baixo meu Macintosh e minha manta de viagem. Vá com bons calçados, apesar de que andaremos pouco ou nada. Vá, Passepartout. Teria desejado responder. Não pôde. Saiu do quarto de Mr. Fogg, subiu ao seu, tombou sobre uma cadeira e, empregando uma frase bem vulgar de seu país. Ah, bem que se diz, essa é demais, demais. Eu que queria descansar tranquilo, vou viajar pelo mundo, meu Deus. E maquinalmente, Passepartout fez os seus preparativos de partida. A volta ao mundo em 80 dias. Estaria lidando com um doido? Não, seria uma piada? Iriam até Dover. Tudo bem, a Calais, que seja. Afinal, isto não poderia desgostar o bravo rapaz, que há 5 anos não pisava o solo pátrio. Talvez fossem até Paris, e por certo reveria com prazer a grande capital. Mas certamente um gentleman tão zeloso em seus passos pararia por ali. Sim, sem dúvida, mas não era menos verdade que ele partia, deslocava-se, este gentleman, tão caseiro até então. Às 8 horas, Passepartout tinha preparado uma modesta sacola que continha seu guarda-roupa e o de seu patrão. Depois, com o espírito ainda perturbado, deixou seu quarto, fechou a porta cuidadosamente e encontrou Mr. Fogg. Mr. Fogg estava pronto. Levava sob o braço o British Continental Railway Street Transit and General Guide, que deveria fornecer-lhe todas as informações necessárias à viagem. Tomou a sacola das mãos de Passepartout, abriu-a e deixou cair dentro um belo maço dessas belas banknotes que tem curso em todos os países. Não se esqueceu de nada? Perguntou ele. De nada, senhor. O Macintosh e minha manta estão aqui, senhor. Bem, pegue a sacola. Mr. Phileas Fogg entregou a sacola a Passepartout. Cuidado com ela, acrescentou Fogg. Tem 20.000 libras aí dentro. A sacola ia quase caindo das mãos de Passepartout, como se as 20.000 libras fossem de ouro e pesassem demais. O patrão e o criado desceram, e a porta da rua foi fechada com 2 voltas de chave. No fim da Savile Hall havia uma estação de carruagens. Phileas Fogg e seu criado subiram em um cab que se dirigiu rapidamente para a estação de Charing Cross, a qual vem ter um dos ramais do South e Eastern Railway.
Às 8h20, o cab parava diante da estação. Passepartout desceu, seu patrão seguiu e pagou o cocheiro. Neste momento, uma pobre mendicante, levando uma criança pela mão, pés nus na lama, um chapéu na cabeça, velho e estragado, do qual pendia uma deplorável pluma com um chale esfarrapado sobre os andrajos, aproximou-se de Phileas Fogg e pediu-lhe uma esmola. Mr. Fogg tirou de seu bolso os 20 guinéus que tinha ganhado no whist e, dando-os à mendiga: "Tome lá, boa mulher. Estou contente por tê-la encontrado." Depois foi em frente. Passepartout teve uma sensação de umidade em volta da menina do olho. O patrão acabara de conquistar seu coração. Ficou emocionado. Mr. Fogg e ele entraram em seguida no grande átrio da estação. Lá, Phileas Fogg deu a Passepartout ordem para comprar 2 bilhetes de primeira classe para Paris. Ao voltar-se, deparou com os seus 5 colegas do Reform Club. "Senhores", disse solenemente Phileas Fogg, "parto e os diversos vistos carimbados num passaporte que levo para este fim permitir-lhes-ão, na volta, controlar meu roteiro. Entendem?" "Oh, Sr. Fogg", respondeu polidamente Gauthier Ralph, "não é preciso. Confiamos em sua honra de gentleman." "É melhor assim", disse Phileas Fogg. "Quero tudo certinho." "Não se esqueça de que deve voltar", observou Andrew Stuart. "Em 80 dias", respondeu Phileas Fogg. "Sábado, 21 de dezembro de 1872, às 8h45 da noite. "Até a volta, meus senhores." Às 8h40, Phileas Fogg e seu criado tomaram lugar no mesmo compartimento. Às 8h45 soou um apito e o trem pôs-se a caminho. A noite estava negra, caía uma chuva fininha. Phileas Fogg, recostado no seu canto, não dizia nada. Passepartout, ainda estonteado, apertava maquinalmente contra si a sacola com as banknotes. Mas o trem não ultrapassara Sydenham quando Passepartout soltou um verdadeiro grito de desespero. O que há? O que há?" perguntou Phileas Fogg. "É que na minha precipitação, senhor, na minha perturbação, esqueci." "Esqueceu de quê?" "De apagar o bico de gás do meu quarto." "Tudo bem, meu rapaz", respondeu friamente Phileas Fogg. "Fica queimando gás por sua conta." Em que aparece na Praça de Londres um novo valor. Phileas Fogg, deixando Londres, nem fazia ideia, sem dúvida, da grande repercussão que sua partida iria provocar em todos. A notícia da aposta espalhou-se, a princípio, no Reform Club e produziu uma verdadeira comoção entre os membros do respeitável círculo. Depois do clube, esta comoção passou para os jornais, por intermédio dos repórteres e dos jornais ao público comum de Londres e de todo o Reino Unido. A questão da volta ao mundo em 80 dias foi comentada, ela foi discutida, dissecada com tanta paixão e ardor como se tratasse de uma nova questão do Alabama. Uns tomaram o partido de Phileas Fogg, diziam que ele iria conseguir. Outros, e formaram logo uma maioria considerável, pronunciaram-se contra ele. Esta volta ao mundo a ser realizada não em teorias sobre o papel, neste mínimo de tempo, com os meios de comunicação altamente em uso, não era apenas impossível, era até insensato. O Times, o Standard, o Evening Star, o Morning Chronicle e 20 outros jornais de grande circulação declararam-se contra Phileas Fogg. Só o Daily Telegraph o apoiou em certa medida. Phileas Fogg foi geralmente tratado como maníaco, como louco, e seus colegas do Reform Club censurados por terem aceitado esta aposta que denunciava um enfraquecimento nas faculdades mentais de seu autor.
Artigos extremamente profissionais, passionais, mas lógicos apareceram sobre a questão. É conhecido o interesse que se dá na Inglaterra a tudo que tange a geografia. Assim, não havia sequer um leitor, não importa de que classe, que não devorasse as colunas consagradas ao caso Phileas Fogg. Durante os primeiros dias, alguns espíritos audaciosos, as mulheres principalmente, estiveram a seu favor, ainda mais depois do Illustrated London News ter publicado seu retrato copiado da fotografia que tinha nos arquivos do Reform Club. Certos gentlemen ousavam dizer: ora, ora, afinal, por que não? Tem-se visto coisas as mais extraordinárias acontecerem. Era principalmente os leitores do Daily Telegraph, mas se percebeu logo que o próprio jornal começava a fraquejar. Com efeito, um longo artigo apareceu em 7 de outubro no Boletim da Sociedade Real de Geografia. Ele examinou a questão sob todos os pontos de vista e demonstrou claramente a loucura da empreitada. Segundo este artigo, tudo estava contra o viajante, obstáculos humanos, obstáculos naturais, etc. e etc. Para ter êxito neste projeto, seria preciso admitir uma concordância miraculosa de horas de partida e de chegada, concordância miraculosa que não existiria, que não poderia existir. A rigor, e na Europa, trecho relativamente medíocre do percurso total pode-se contar com a chegada dos trens à hora certa. Mas quando eles gastam 3 dias para atravessar a Índia, 7 para atravessar os Estados Unidos, poder-se-ia confiar à sua exatidão os elementos de tal problema? E os incidentes de máquina, os descarrilhamentos, as colisões, o mau tempo, a acumulação de neve, tudo isto não estava contra Phileas Fogg. Nos paquetes não se encontraria ele, durante o inverno, à mercê dos pés de vento ou dos nevoeiros? Seria por acaso tão raro os navios mais velozes das linhas transoceânicas sofrerem atraso de 2 ou 3 dias? Ora, bastaria um atraso, um só, para que a cadeia de comunicações fosse irreparavelmente trancada. Se Phileas Fogg perdesse, nem que fosse por poucas horas, a partida de um paquete, seria forçado a esperar o paquete seguinte, e assim sua viagem estaria comprometida irrevogavelmente. O artigo teve muita repercussão. Quase todos os jornais o reproduziram, e as ações Phileas Fogg baixaram singularmente. Nos primeiros dias que se seguiram à partida do gentleman, importantes negócios se tinham ligado à sorte de sua empreitada. Sabe-se como é o mundo dos apostadores na Inglaterra, mundo mais inteligente, mais esclarecido que o dos jogadores. Apostar está no temperamento inglês. Assim, não só os diversos membros do Reform Club fizeram apostas consideráveis a favor ou contra Phileas Fogg, mas o público, em geral, entrou no movimento. Phileas Fogg foi inscrito como um cavalo de corrida, numa espécie de studbook. Fizeram dele também uma ação de bolsa, que foi imediatamente cotada na Praça de Londres. Oferecia-se Phileas Fogg a preço fixo ou com ágio, e fizeram-se com ela negócios colossais. Mas o artigo do Boletim da Sociedade de Geografia, as ofertas começaram a fluir. Phileas Fogg baixou. Ofereceram-na em lotes, comprada a princípio por 5, depois por 10, não a comprovavam, afinal, senão por 20. Não a compravam, afinal, senão por 20, por 50, por 100. Só um partidário lhe restou, foi o velho paralítico,
Lord Albemarle, o digno gentleman, pregado na sua poltrona, teria dado a fortuna para fazer a volta ao mundo mesmo em 10 anos, e apostou 5.000 libras em Phileas Fogg. E quando, ao mesmo tempo em que lhe demonstravam a insensatez do projeto, lhe mostravam sua inutilidade, contentava-se em responder apenas: se a coisa é factível, convém que seja um inglês o primeiro a fazê-la. Ora, as coisas estavam nesse pé. Os partidários de Phileas Fogg ficavam cada vez mais raros. Todo mundo, e não sem razão, punha-se contra a sua empreitada e apostava contra ele. Já não tomavam apostas senão a 150, até a 200 contra um, quando, 7 dias após sua partida, um incidente completamente inesperado fez com que já não tomassem de modo algum aposta a seu favor. Com efeito, neste dia, por volta das 9 da noite, o diretor da Polícia Metropolitana havia recebido um despacho telegráfico que dizia: Suez para Londres. Rowan, comissário de polícia, administração central, Scotland Yard. Sigo, ladrão de banco, Phileas Fogg. Envie imediatamente mandado de prisão para Bombaim, Índia Inglesa. Fixe, detetive. O efeito deste despacho foi imediato. O respeitável gentleman desapareceu para dar lugar ao ladrão de banknotes. Sua fotografia, arquivada no Reform Club, com as de todos os seus colegas, foi examinada. Ela reproduzia traço por traço o homem cuja descrição tinha sido fornecida pelo inquérito. Lembravam-se do que a existência de Phileas Fogg tinha de misterioso, seu isolamento, sua partida de repente, e pareceu evidente que este personagem, pretextando uma viagem de volta ao mundo e apoiando-a numa aposta insensata, tinha tido por fim único despistar os agentes da polícia do assalto que fizeram no banco. Em que o agente fixo mostra uma impaciência bem legítima. Eis que circunstâncias tinha sido expedido o despacho a respeito do Sr. Phileas Fogg. Na quarta-feira, 9 de outubro, esperava-se pelas 11 da noite. Em Suez, 11 da manhã. Em Suez, o paquete Mongólia da Companhia Peninsular e Oriental. Steamer de ferro a hélice e com Spartak, deslocando 2.800 toneladas e possuindo uma força nominal de 500 cavalos. O Mongólia fazia regularmente as viagens de Brindisi a Bombaim, pelo canal de Suez. Era um dos barcos mais velozes da companhia e as velocidades regulamentares, ou seja, 10.000 milhas por hora, obviamente 10 milhas por hora, 10 milhas por hora de Brindisi a Suez e 9 milhas e 53 centésimos de Suez a Bombaim. Ele sempre as tinha ultrapassado. Esperando a chegada do Mongólia, 2 homens passeavam sobre o cais no meio da multidão de indígenas e estrangeiros que afluem a esta cidade, outrora uma aldeia, a qual a grande obra do senhor de Lesseps assegura um porvir considerável. Destes 2 homens, um era o agente consular do Reino Unido, estabelecido em Suez, que, a despeito dos desfavoráveis prognósticos do governo britânico e das sinistras predições do engenheiro Stephenson, via diariamente navios ingleses atravessarem o canal, abreviando assim em metade o antigo caminho da Inglaterra às Índias, pelo Cabo de Boa Esperança. O outro era um homenzinho magro, de aspecto bastante inteligente, nervoso, que contraía com uma persistência notável os músculos superciliares. Através de seus longos cílios brilhava um olho vivo, mas cujo ardor
sabia extinguir quando queria. Neste momento, dava alguns sinais de impaciência, vindo e indo, não conseguindo ficar parado. Este homem chamava-se Fix e era um desses detetives ou agentes da polícia inglesa que tinham sido enviados para os diversos portos depois do roubo cometido ao Banco da Inglaterra. Este tal de Fix deveria vigiar com o maior cuidado todos os viajantes que tomassem a rota de Suez e, se algum lhe parecesse suspeito, segui-lo à espera de um mandado de detenção. Precisamente há 2 dias, Fix havia recebido do comissário da Polícia Metropolitana a descrição do autor presumido do roubo. Era a do personagem distinto e bem trajado que tinha sido visto na sala de pagamentos do banco. O detetive, muito estimulado, evidentemente, pela poupuda gratificação prometida em caso de sucesso na captura do ladrão, esperava, por isso, com uma impaciência fácil de se compreender, a chegada do Mongólia. E o senhor diz, senhor cônsul, perguntou pela 10ª vez, que este barco não pode tardar? Não, senhor Fix, respondeu o cônsul. Ele foi avistado ontem ao largo de Port Said e os 170 quilômetros do canal não significam nada para ele. Repito que o Mongólia sempre ganhou a gratificação de 25 libras que o governo dá para cada avanço de 24 horas sobre o tempo regulamentar. Este paquete vem diretamente de Brindisi? Perguntou o detetive Fix. De Brindisi mesmo, onde pegou o malote das Índias, de Brindisi que deixou o sábado às 5 da tarde. Por isso tenha paciência, detetive. Ele não tarda a chegar. Mas não sei realmente como, com a descrição que recebeu, poderá reconhecer seu homem, se é que ele está a bordo do Mongólia. Senhor cônsul, respondeu o detetive, esse tipo de gente a gente mais persegue do que reconhece. Faro é o que preciso ter, e o faro é como um sentido extra, para o qual concorrem o ouvido, a vista e o olfato. Já aprendi em minha vida mais de um desses gentlemen, e contanto que o meu ladrão esteja a bordo, eu asseguro-lhe que não me escapará das mãos. Assim desejo, senhor Fix, porque se trata de um roubo importante. Um roubo magnífico, respondeu o agente entusiasmado. 55.000 libras. Não temos com frequência tal sorte grande. Os ladrões tornam-se mesquinhos. A raça dos Shepherd decai. Deixa-se prender atualmente por quaisquer shillings. Senhor Fix, respondeu o cônsul, fala de tal maneira que lhe desejo sinceramente sucesso. Mas, repito, nas condições em que está, creio que não seja difícil que ele escape. Bem sabe que, pela descrição que recebeu, este ladrão se parece totalmente com um homem honesto. Senhor cônsul, respondeu dogmaticamente o inspetor de polícia, os grandes ladrões sempre se parecem com gente honesta. Compreende bem que os que têm cara de tratante só têm um caminho a seguir, o de permanecerem improbos, sem o que acabariam presos. As fisionomias honestas são estas, sobretudo, as que se precisa desmascarar. Trabalho difícil, concordo, e que não é mais profissão, é arte. Vê-se que o supracitado Fix não carecia de uma certa dose de amor próprio. Neste interim, o cais se animara pouco a pouco. Marinheiros de diversas nacionalidades, comerciantes, corretores, carregadores, felas afluíam para aí. A chegada do paquete estava evidentemente próxima. O tempo estava bem bonito, mas o ar frio pelo vento do leste. Alguns minaretes recortavam-se por sobre a cidade sob os pálidos raios do sol. Para o sul, um mole de 2.000 metros de comprimento estendia-se como um braço sobre o Ancoradouro,
de Suez. A superfície do Mar Vermelho deslizavam diversos barcos de pesca ou de cabotagem, alguns dos quais conservaram em suas feições o elegante gabarito da galera antiga. Sempre circulando entre este populacho, o detetive Fix, por um hábito na profissão, encarava os transeuntes com uma olhada rápida. Eram então 2h30, mas não chega nunca este paquete, exclamou ao ouvir soar o relógio do porto. Não pode estar longe, respondeu o cônsul. Por quanto tempo ele ficará em Suez? Perguntou Fix. 4 horas, o tempo de embarcar seu carvão. De Suez a Aden, na extremidade do Mar Vermelho, são 310 milhas e é preciso fazer provisão de combustível. E de Suez, esse barco vai diretamente a Bombaim? Perguntou Fix. Diretamente, sem parada. Ora bem, disse Fix, se o ladrão tomou esta rota e este barco deve entrar nos seus planos desembarcar em Suez para alcançar por uma outra via as possessões holandesas ou francesas da Ásia, deve saber muito bem que não estaria em segurança na Índia, que é uma terra inglesa, a menos que seja um homem muito esperto, respondeu o cônsul. Bem, sabe, um criminoso inglês está sempre melhor escondido em Londres do que no estrangeiro. Depois desta reflexão, que deu muito o que refletir ao agente Fix, o cônsul voltou ao seu escritório, situado a pouca distância. O inspetor de polícia ficou sozinho, tomado por uma impaciência nervosa, com o pressentimento bastante bizarro de que o seu ladrão deveria achar-se a bordo do Mongólia e, na verdade, se este velhaco tinha saído da Inglaterra com a intenção de ganhar o Novo Mundo, a rota das Índias, menos vigiada ou mais difícil de vigiar que a do Atlântico, deveria ter merecido sua preferência. Fix não foi deixado muito tempo entregue às suas reflexões. Apitos agudos anunciaram a chegada do paquete. Toda a horda dos carregadores e dos felás se precipitou para o cais em um tumulto um pouco inquietante para os membros e as roupas dos passageiros. Uma dezena de batéis deslocou-se do rio e dirigiu-se para a frente do Mongólia. Bem depressa, o casco gigantesco do Mongólia foi avistado, passando entre as margens do canal, e eram 11 horas quando o steamer ancorou ao mesmo tempo que o seu vapor saía com grande barulho pelos tubos de escapamento. Os passageiros eram muitos a bordo. Alguns ficaram sobre o Spartak a contemplar o panorama pitoresco da cidade. Na maioria, desembarcou nos batéis que tinham vindo a acostar-se ao Mongólia. Fix examinava escrupulosamente todos os que se punham os pés na terra. Neste momento, um deles aproximou-se dele depois de ter vigorosamente repelido os felas que o assaltavam com suas ofertas de serviço e perguntou-lhe muito polidamente se ele poderia indicar o escritório do agente consular inglês. Ao mesmo tempo, este passageiro apresentava um passaporte ao qual desejava sem dúvida fazer apor visto britânico. Fix instintivamente pegou o passaporte e, com um rápido golpe de vista, examinou-o. Por pouco, Fix não fez um movimento involuntário. O papel tremeu-lhe na mão. A descrição no passaporte era idêntica à que recebera do comissário da polícia metropolitana. Este passaporte não é o seu? Disse ele ao passageiro. Não, respondeu este. É o passaporte do meu patrão. Mas cadê o seu patrão? Ficou no navio. Mas, retomou o agente, é preciso que ele apresente pessoalmente no escritório do consulado para comprovar sua identidade. O que? É necessário isso? Indispensável.
E onde fica este escritório? Lá no canto da praça, respondeu o inspetor, apontando com o dedo o local. Então vou procurar meu patrão, que por certo não vai gostar nada deste incômodo. Lá no alto, o passageiro cumprimentou Fix e voltou para bordo do vapor, que comprova mais uma vez a inutilidade dos passaportes em matéria policial. O agente de polícia voltou a descer ao cais e dirigiu-se rapidamente para o escritório do cônsul. No mesmo instante, por seu pedido de urgência, foi levado a este funcionário. Senhor cônsul, disse ele sem outro preâmbulo, tenho boas razões para acreditar que o nosso homem está no Mongólia. E Fix contou o que se passara entre o criado e ele a propósito do passaporte. Bem, Sr. Fix, respondeu o cônsul, não me incomoda ver a cara deste pilantra, mas talvez não se apresente em meu escritório, se é quem supõe ser, Sr. Fix. Um ladrão não gosta de deixar vestígios da sua passagem, e depois a formalidade dos passaportes não é mais obrigatória. Sr. cônsul, respondeu o agente, se for um homem esperto, como é de imaginar, ele virá. Visar seu passaporte? Sim, os passaportes só servem para estorvar as pessoas de bem e para facilitar a fuga dos salafrários. Afirmo-lhe que o dele estará em ordem, mas espero que o senhor não o visará. E por que não? Se o passaporte estiver em ordem, respondeu o cônsul, não tenho direito de recusar meu visto. Eu tenho que dar o visto. Entretanto, senhor cônsul, é preciso que eu retenha aqui este homem até receber de Londres um mandado de prisão. Ah, sim, senhor Fix, é assunto seu, respondeu o cônsul. Mas eu não posso... O cônsul não concluiu a frase. Neste momento, batiam à porta de seu gabinete e o secretário introduziu dois estrangeiros, um dos quais era precisamente o criado que falara com o detetive. Eram, com efeito, o patrão e o criado. O patrão apresentou o seu passaporte, pedindo laconicamente ao cônsul que o visasse. Este pegou o passaporte e o leu atentamente, enquanto Fix, num canto do gabinete, observava, ou melhor, devorava o estrangeiro com os olhos. Quando o cônsul acabou sua leitura, "É Phileas Fogg, Squire?" perguntou. "Sim, senhor", respondeu o gentleman. "E este homem é seu criado?" "Sim, um francês chamado Passepartout. Vem de Londres?" "Exatamente. E para onde vai?" "Para Bombaim." "Bem, senhor, sabe que esta formalidade do visto é inútil e que já não exigimos a apresentação do passaporte?" "Sei, senhor", respondeu Phileas Fogg, "mas desejo comprovar com a seu visto minha passagem por Suez." "Que seja, senhor." E o cônsul, tendo assinado e datado o passaporte, lhe apôs seu sinete. Mr. Fogg pagou os direitos de visto e, depois de ter cumprimentado friamente, saiu, seguido por seu criado. "Então?" perguntou o inspetor. "Então", respondeu o cônsul, "tem cara de um homem inteiramente honesto." "É possível", respondeu Fix, "mas não é disso que se trata. Não acha, senhor cônsul, que este fleumático gentleman se parece feição por feição com o homem do qual recebi a descrição?" "Concordo, mas bem sabe, todas as descrições..." "Manterei a mente aberta", respondeu Fix. "O criado parece menos indecifrável que o patrão. Demais, é um francês, não deixará de falar. Até mais, senhor cônsul." Dito isto, o agente saiu e se pôs à procura de Passepartout. Enquanto isso, Phileas Fogg, saindo da casa consular, tinha se dirigido para o cais. Lá deu algumas ordens a seu criado. Depois embarcou num batel, voltou para bordo do Mongólia e entrou em seu camarote. Pegou então a agenda
que tinha as seguintes anotações: saída de Londres, quarta-feira, 2 de outubro, 8h45 da noite. Chegada a Paris, quinta-feira, 3 de outubro, 8h40 da manhã. Chegada a Turim, pelo Monte Cenis, sexta-feira, 4 de outubro, 6h35 da manhã.